Fala aí, galera, beleza? Fanaticão na área, mais um Pod Pitch. Se você está vendo ouvindo, né, pelo agregador de áudio, né, você não está vendo, mas você está vendo em vídeo, você está vendo minha cara, olha só que beleza. Tudo bom, galera? Assim, desculpe aí pela feiura e pelas piadas ruins, mas estamos aqui com um convidado especial, cara. Eu não tenho nem roupa para vestir para esse convidado aqui do meu lado, que é o super ultra jornalista Lito Cavalcante. Lito Cavalcante, que honra ter você aqui. Muito obrigado por engrandecer este meu podcast aqui nessa edição. Eu que agradeço. Obrigado pelos exageros. E é isso aí, cara. E vamos falar do GP da Bélgica, GP de Fórmula 1. A Fórmula 1 voltou de um longo período das férias. Eu já pergunto de cara para você, Lito. Você gostou do GP? Olha, gostei e não gostei. Teve vários pontos positivos, teve aspectos espetaculares. A atuação do Verstappen foi primorosa. Alonso, Ocon, o Alex Albon teve momentos assim muito bons durante a corrida. Teve também dois pontos aí que não foram tão bons. Primeiro, a direção de TV. Eu acho que ele deixou escapar muitos pegas que a gente via que estava acontecendo pela cronometragem, e ele estava fixado lá na frente no que era uma parada, um desfile do Verstappen. Quer dizer, até a volta número 8, quando ele assumiu o primeiro lugar, sim, aí era focar mesmo no Verstappen. Depois eu acho que deveria ter tido um pouco mais de foco nas disputas que estavam acontecendo lá atrás. Quer dizer, a gente corre o risco... Corremos o risco, não, acho que teve uma mensagem clara. Vai vir aí uma nova hegemonia, como aconteceu, como sempre aconteceu na Fórmula 1. Já aconteceu com o Michael Schumacher na Ferrari, já aconteceu no tempo do Vettel na Red Bull, aconteceu com essa hegemonia, com esse domínio absoluto da Mercedes. A exceção foi o ano passado, que você teve uma disputa lá na frente e foi o melhor ano da Fórmula 1. A gente teve isso no começo desse ano. Mas agora ficou claro que o conjunto Red Bull e Verstappen é imbatível. No momento, ele é imbatível. Não se trata de ser o melhor piloto, se bem que ele se não é um dos melhores pilotos. Mas os outros dois ou três que poderiam rivalizar com ele não estão com equipamento que permitam isso. Então, é uma situação de hegemonia, aquela monotonia. Então, tem uma corrida interessante sempre atrás, mas para isso precisa que o diretor de TV mostre isso. Porque 90% do público da Fórmula 1 não está na pista, está na televisão. E se o diretor de TV errar, como ele errou ontem, aí, amigo, que a gente vai ter um espetáculo de monotonia e a Fórmula 1 vai pagar por isso. É complicado, né? Lembrando que a Fórmula 1, que agora tem os direitos, né? Só em Mônaco parece que é a equipe própria ali, mas o resto é as imagens da própria Fórmula 1, né? Essa foi a última vez que a transmissão de Mônaco foi feita pelo pessoal do Automóvel Clube de Mônaco, pela escolha, pela TV. Eu não sei se é a RTF, não sei qual é. Mas, de qualquer maneira, esse era um dos pontos que estava ameaçando a continuidade de Mônaco no calendário, e parece que já é uma aresta parada. Não vai ser mais, vai ser o pessoal da Fórmula 1 TV mesmo. O que é bastante lógico, né? É uma atividade, um esporte, chame como quiser, muito específico, e que precisa de um conhecimento também específico. Então, se você tem uma equipe que faz essa transmissão 20, 21, 22, caminhando para 24 vezes por ano, é uma equipe afiada. E se você pega no meio e coloca uma que faz uma vez por ano, logicamente ela não é tão afiada. Aí você vê a qualidade da transmissão do Grande Prêmio de Mônaco, é sempre 1, 2, 3 tons abaixo do padrão. É verdade. Tanto que teve aquele meme lá do Lance Stroll, que do nada apareceu uma coisa do Lance Stroll, aí virou meme pelo mundo aí, por causa disso aí. Não é que eles não sejam competentes. Eles são, claro que são, mas não estão afiados. Sim, sim. É o jogador que entra em campo depois de uma contusão, falta ritmo. Daqui a 3 jogos, 4 jogos, ele vai voltar ao que ele era, mas nos primeiros 2, 3, não vai ser a mesma coisa. É exatamente isso. Só que esse jogador só tem um jogo por ano, então não tem jeito dele pegar ritmo.
Aí não tem como, não tem jeito. É. Lito, você falou até da hegemonia, né, que está se iniciando uma hegemonia, né, mas a gente teve uma mudança de regulamento aí que foi falado que teríamos mais disputas. Será que isso já é um sinal que o regulamento de 2022 já não cumpriu o seu propósito de dar mais disputas pelo título, assim, mais variedade, digamos assim, né? A expectativa era essa, né? Mas, na verdade, seria um efeito paralelo, porque o objetivo dessa diretiva técnica é preservar a saúde dos pilotos contra a violência dessa oscilação vertical, que estava realmente muito forte. A gente, de fora, a gente avalia, vê, tem uma noção, mas a gente só teve a justa medida quando apareceu uma onboard de um carro da Ferrari, não me lembro se era do Sainz ou se era do Leclerc, que, com câmera, a gente não conseguia ter a visibilidade perfeita, a gente não conseguia ter uma visão perfeita. Então, você chega numa pista, até mesmo numa pista de alta velocidade, em que você vem a 300, 320, 370 por hora, e você não consegue ver os pontos de referência que todo piloto usa, que são nas laterais da pista para a sua freada, ou seja, as placas que dizem quantos metros faltam para a curva, aquelas placas 150, 100, ou seja, uma árvore, ou seja, um ponto da zebra, o carro vem balançando tanto que você não tem mais precisão na sua visão. Isso só para falar do perigo instantâneo, sem contar do perigo prolongado, do mal que isso vai trazer à coluna dos pilotos, né? Porque a cabeça ela é a única parte do corpo que não tá presa. Tem o HANS, aquele Head and Neck Device, que limita a projeção da cabeça para evitar uma superextensão da coluna, no caso de um choque frontal, mas não limita verticalmente, ou não limita tanto verticalmente, mas não limita mesmo. Você vê que tem sempre uma folguinha nos tirantes aqui, porque senão o piloto não consegue nem se mexer ali dentro. Então, a cabeça é a única parte do corpo, sem contar as pernas, claro, que tem uma certa movimentação. Então, fica naquele choque para cima e para baixo, amigo, os discos da coluna vão fazer picadinho. Corria o risco de encurtar muitas carreiras aí, né, cara? Então, esse era o destino, a motivação principal dessa diretriz, né, de limitar o porpoising, né? Mas, na verdade, isso já estava meio, não vou dizer resolvido, mas já estava amenizado pelo próprio trabalho das equipes, né? Então, isso não afetaria tanto. O que afetaria mais, o que se esperava que afetaria mais, era essa limitação da flexibilidade da prancha, né, que vem por baixo do assoalho, que Red Bull e Ferrari estavam sendo acusadas de dar uma driblada ali no espírito da regulamentação, fazendo aquelas pranchas, elas são feitas de resina, com um nível de flexibilidade diferente. Quer dizer, ela era absolutamente dentro do padrão de flexibilidade nos pontos de medição, mas fora dali, eles tinham uma flexão maior e, com isso, geravam uma maior pressão aerodinâmica, né? Mas, se isso causou alguma modificação, não foi visível. Não foi visível. Você viu a Ferrari andando para trás, você não viu a Mercedes progredindo em termos de uma volta, você viu a Mercedes de sempre, a Mercedes que transforma a deficiência no tempo de aquecimento dos pneus, que é a deficiência na prova de classificação, e é uma certa qualidade no fim das corridas, porque aquecendo menos oferece menos aderência dos pneus, mas quando você tem menos aderência, você tem mais durabilidade. Então, foi o de sempre. Mercedes sendo dispensada pelas outras duas no começo de cada jogo de pneus e se aproximando quando chega a hora da troca, ficando até um pouco mais de tempo na pista, porque gasta menos os pneus. Então, o que você viu foi isso. Agora, você viu uma Red Bull muito superior, porque eu acho que, enquanto as outras não se beneficiaram dessa nova diretiva, a Red Bull, eu acho que sim, porque, mais uma vez, ela apareceu com modificações aerodinâmicas no assoalho. Quer dizer, não são mais aquelas aletas, aquelas loucuras não, é eficiência, mas é uma coisa
loucamente exagerada, aquelas aletas, toda aquela profusão de acessórios aerodinâmicos que você tinha na corrida até o ano passado. Esse ano não tem mais isso, você não pode mais ter aletas entre os dois eixos, eixo dianteiro e eixo traseiro. Mas você pode ter várias modificações, e a cada corrida aparece um furo novo ali no assoalho traseiro, perto das rodas traseiras, que é onde você consegue direcionar com mais eficiência, quer dizer, onde você não, onde o Adrian Newey da Red Bull consegue direcionar melhor o ar para o difusor. Então, o que se viu foi isso. As outras não aproveitaram como de hábito, como o Adrian Newey aproveitou a nova diretriz. Quer dizer, é a tal história, você tem um gênio no teu time, amigo, você vai ganhar o jogo. É verdade. E isso pode, sim, eu acho que isso é o prenúncio de mais um período de hegemonia aí. Vamos precisar de um diretor de TV mais competente. Você já até adiantou a pergunta, né? Que eu já está nisso de hegemonia, né? Então, podemos dizer que o campeonato começou a contagem regressiva para o bicampeonato do Max, né? Eu acho até que já tinha se iniciado essa contagem, né, Marcos? Porque o Verstappen está dando um show de bola. Ele está com 9 vitórias em 13 corridas, é isso? Em 14 corridas? 14? Se eu não me engano, é isso. Eu tenho isso aqui. Eu vou dar uma olhada aqui só para a gente... Ele abandonou, se eu não me engano, 2 corridas, e o resto ele foi para o pódio em quase todas. Acho que ele venceu praticamente todas. Mas eu não estou nem falando de pódio, eu estou falando de vitória. A gente vai chegar lá já. Já estou aqui com... Ele abandonou uma só, e a outra foi em Silverstone, que acho que ele ficou em 6º, em 7º, né? Mas tirando isso, acho que foi só alta do pódio mesmo para ele. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, vitórias. Sem contar que ele tem 2 em sprint race, né? Isso, tem as sprint race também, é verdade. 9 em 14. Quer dizer, já era, é um número significativo, né? 9 em 14 corridas, o cara ganhou 9. Ele ganhou mais de 60%? Não, perto de 60%. Mas é um número absurdo. Isso já demonstra um domínio. Mas ainda era um domínio na pista contestável. Ganhava, mas ganhava brigando? Não. O que aconteceu na Bélgica? Não. O que aconteceu na Hungria? Não. Nas 2 últimas corridas, ele ganhou saindo de 10º para trás. Não estava largando na pole position, não estava largando em segundo. Estava largando no cafundó do Judas. Foi lá e ganhou. Ontem, ele pulou de 14º para 8º. Ganhou 6 posições. Quer dizer, herdou aquela do Hamilton, que teve que abandonar. Tudo bem. Foram só 5. É um drama isso para a Fórmula 1, para a competitividade da Fórmula 1. Com 8 voltas, ele era primeiro. É uma demonstração de superioridade incontestável. Sim. Muita gente até chegou a comparar essa atuação com a do Hamilton ano passado. Você vê semelhança com a... Ano passado, Hamilton, não. Fora o ano passado, né? Interlagos ano passado, sim. Desculpa. É por aí. É algo do gênero. É algo do gênero. Realmente que o Hamilton ano passado também estava em Interlagos, o carro muito superior, né? Também ele fez uma pilotagem também. No caso do Hamilton era claramente motor, né? Era claramente motor. Claro, somado ao desempenho do Hamilton. Aí, no caso do Verstappen, eu não colocaria muito no motor, não. Quer dizer, é bem semelhante, eu só estou estabelecendo as diferenças entre um e outro, mas que não muda o contexto. Foram 2 provas com um piloto dominando de maneira inigualável para os outros, né? Entendi, é verdade. Realmente está muito... O Max parece outro piloto depois do título também, né? Então está correndo leve, né? Também, como o pessoal gosta de dizer. E você vê a superioridade da Red Bull, não é nem pelo Verstappen, que é um piloto de exceção, que é um piloto genial, então já é um dos melhores de todos os tempos. A ordem, não sei, aí a ordem cada um tem a sua, entram preferências, mas ele já é um dos 5 maiores, não tem dúvida disso, 5, 6 maiores de todos os tempos, não tem dúvida disso. Né? Mas você vê isso pelo Pérez, que é um bom piloto, mas ele não é mais do que um bom piloto. É um piloto que tem deficiência na prova de classificação, sabe, que larga mal, muito frequentemente larga mal, e ele está lá em 2º lugar no campeonato, foi 2º tranquilíssimo nessa corrida também. Então, claro, aí você tem que considerar a competição. Na competição não teve seus melhores dias.
O Hamilton bateu na primeira volta, num momento raro em que ele cometeu um erro inconcebível, não é nem para um piloto do nível dele, é para um piloto de Fórmula 1, ele cometeu um erro de piloto de Fórmula 3. Tá? Mas é uma coisa rara, nem por isso vai se dizer, como teve gente dizendo que é um pilotinho de táxi. Essas coisas aí, parece que a popularização da Fórmula 1 trouxe muito hábito de arquibancada de futebol, né? Que é julgamento, que é só paixão. Mas a Ferrari também não estava num bom dia. O Sainz já foi obrigado a largar com inferioridade, porque ele largou com os pneus macios, o que dava a ele uma vantagem inicial para ele manter a ponta, mas condenava ele a uma parada prematura em relação aos outros que estavam com os pneus médios. Então, ele teve um domínio inicial, mas era um domínio artificial. E o Leclerc, com aquela terceira, tendo que parar na terceira volta, porque a sobreviseira do Verstappen se alojou no duto de refrigeração do freio dianteiro esquerdo dele. Quer dizer, ou ele para trocar, ou o freio pega fogo. Isso também já alterou inteiramente. Mas, de qualquer maneira, a Ferrari não estava em condições de acompanhar a Red Bull de jeito nenhum. Então, o que a gente vê realmente, o que a gente viu ontem foi uma prova de superioridade esmagadora. É verdade. Você ouvinte, esteve em Marte, né? O Max Verstappen foi primeiro, o Sérgio Pérez segundo, Carlos Sainz terceiro. Vamos falar um pouco da Ferrari, né? O Sainz terceiro, né? E temos o Leclerc em sexto, né? Ele ia ficar em quinto, mas... mas isso alterou a genialidade, né? A genialidade da estratégia da Ferrari para pegar uma... O que explicar da Ferrari, né, Lito? É mais do mesmo. É mais do mesmo. E infelizmente, o Leclerc não tem a personalidade que tem o Sainz de contestar e rejeitar as estratégias que ele sabe que não funcionam. O Leclerc contestou, mas acabou se rendendo ali, caiu para fazer aquela, por causa de um ponto, quer dizer, absolutamente desnecessário. Mas eu acho que, pelo desempenho do Leclerc, ele seria, no mínimo, terceiro e provavelmente segundo. Quero crer, né? Não tenho... Talvez seja só pensamento positivo da minha parte, né? Talvez ele chegasse junto do Pérez e o Pérez dispensasse ele. Não sei. Mas eu quero crer, aí, sublinhando esse quero, né, que ele poderia ter sido segundo colocado. Não sei se seria. Mas a Ferrari ficou para trás. Estava estreando um novo sistema de recuperação de energia nos freios, né, MGU-K, porque agora, dia 1º de setembro, é o último prazo para homologação da parte eletrônica, né, da parte híbrida do motor. Então, eles vieram com esse novo sistema, mas não funcionou. E tem o seguinte, muita gente perguntando, muita gente achando, mas esse novo chassi da Red Bull, o chassi mais leve ainda não estreou. Esse chassi mais leve tem que passar pelos testes, todo chassi novo tem que passar pelos testes de impacto, de segurança da FIA. Os da Red Bull ainda não passaram por esse impacto. Então, ela ainda está com aqueles 7 quilos a mais de peso, além do limite de 798 quilos, que se verificou na Hungria. Então, amigo, você olha o que vem pela frente, você só vê o Red Bull, só vê o Max Verstappen. E eu acho que o recorde de 13 vitórias numa temporada vai cair esse ano. Que é aquele recorde do Vettel, eu acho que é de 2000. Né? 2013, é verdade. E Lito, da Ferrari, como explicar, né, cara, um começo de temporada tão bom, né? Os ferraristas se inflamaram, que parecia que agora teria um carro para disputar título, e de repente é uma sucessão de falhas, né? Não tem como ter um fator assim, ou fatores, para a Ferrari decepcionar tanto assim? Tem até explicação para isso. Eu não acho que tecnicamente, desculpa aí a pastilha, que a voz tem sido muito solicitada. Né? Fica à vontade. Perdão. O carro é muito bom. O carro era muito bom. O carro era o melhor no início da temporada. Tá? Faltou desenvolvimento. Não teve o desenvolvimento. Mas isso você aplica a 9 das 10 equipes. Só que a comparação da Ferrari é com a Red Bull. Não é justo você comparar uma Williams com nada mais do que a turma dela, com a Alfa Romeo,
eventualmente uma Haas, por aí. E também a comparação de uma Ferrari com a Red Bull. Então, ela fica numa situação... Ela teve um progresso, sabe? Mas o progresso da Red Bull foi maior. Agora, você fala, mas por que isso? Uma das explicações para isso, que não é uma desculpa, é uma explicação do porquê acontece isso. É que quando estava lá o Sérgio Marchionne, aquele ítalo-canadense que renunciou até a presidência do grupo Fiat Chrysler para dirigir a Ferrari, ele chegou lá, repleto de italianidade, e o primeiro discurso dele é dizer que ele não aceita perdão, que ele não aceita esse discurso recorrente, e, de certa forma, até prova em contrário, realista, de que o temperamento italiano não vinga na Ferrari, que todos os períodos em que a Ferrari andou bem, havia os anglo-saxões por ali, gente com sangue mais frio, gente menos impulsiva, e que essa paixão, esse modus operandi político da Ferrari acaba sendo o grande deslize, o grande problema da Ferrari. Até agora não se provou o contrário, mas o Marchionne queria. E, com isso, ele ceifou todo mundo, inclusive perdeu o James Ellison, que é o diretor técnico da Mercedes, que é inglês e estava lá. Então, saiu e foi se elevando italianos. O Mattia Binotto, que é ítalo-suíço, ele, na verdade, ele é suíço, mas do cantão italiano, quer dizer, acaba sendo italiano, ele, na época, ele era chefe de motores, passou a diretor técnico, depois ele passou a team principal. Quer dizer, é uma função que ele ainda não está a cavaleiro, que ele ainda não domina 100%, como o Christian Horner, que também tem o Helmut Marko do lado, como o Toto Wolff, como vários outros managers por aí, ou team principals. Então, ainda é uma obra em construção. Vários dos engenheiros que hoje ocupam cargos de chefia foram sendo guindados nesse mesmo período. Então, foram aprendendo a função. E na área deles, que é a área técnica, a Ferrari está muito bem. Quer dizer, para o Brasil não dá, porque o Brasil só vê primeiro. Mas o segundo lugar na hierarquia é muito bom, principalmente para uma equipe que teve os problemas causados por ela mesma, mas de qualquer maneira foram problemas que ela teve que se recuperar, como a Ferrari teve, como motor fora de regulamento, coisas desse gênero. Então, é um time ainda em reconstrução. Isso explica, tá? Os erros de atitude. Agora, não explica o lado da estratégia, porque o Iñaki Rueda, que é o basco, que, primeiro, engraçado, né? Ele é um dos poucos estrangeiros que sobreviveram ao Marchionne, porque ele já está lá na estratégia da Ferrari há muito tempo. Esse cara tem muito tempo nesse cargo. Quer dizer, se ele não aprendeu até agora, é melhor ele pensar em outra coisa para a vida dele. Mas vem erros aí no campo da estratégia, é difícil de você justificar ou até mesmo de você entender. Mas, do outro lado, você vê que ainda tem falta experiência a ser acumulada, falta vivência nesse campo, né? E tudo isso dentro daquele padrão essere Ferrari, ser Ferrari, que eles usam como marketing, mas que, na verdade, é uma carga de 500 toneladas nos ombros de cada um, porque carrega nas costas a esperança de um país fanático e pouquíssimo tolerante. É um país que, no primeiro sinal de sucesso, vai a euforia e, na primeira dificuldade, vai a depressão, com todas as consequências que isso traz, e que também ecoa através da imprensa, através da mídia. E a Ferrari é extremamente sensível à mídia. O que a mídia de um país publica sobre a equipe de determinado país nunca tem a repercussão interna que tem o que publica a mídia italiana dentro da Ferrari. Então, aquilo ali está sempre em ebulição. A Ferrari é um vulcão à espera, pronto para explodir a qualquer momento. Então, é a equipe mais difícil de se dirigir.
mas também a equipe de maior renome, a equipe mais gloriosa, a equipe que em 2020 foi reconhecida, a marca Ferrari, como a marca mais valiosa do mundo, acima de Amazon, de Google, de todos esses fenômenos dessa idade da informática, estava Ferrari. E você chega para um garoto de 5 anos, pergunta o que é a Fórmula 1, ele pode não saber, mas se você falar Ferrari, ele vai te dizer que é aquele carrinho vermelho. Uhum. Tá? E isso é positivíssimo e é pesadíssimo também. Agrega muito a paixão de milhares de torcedores, né? Tanto é que antigamente na Fórmula 1 também, quando tinha aquelas discussões da Ferrari com o Eccleston, né? Diz que a Ferrari, quando saía, falou: se sair, a Fórmula 1 vai acabar. Não existe Fórmula 1 sem Ferrari, né? Esse é o que significa essere Ferrari. Uhum. Tem um orgulho por ser a equipe mais tradicional, mais gloriosa, mais representativa, mas tem também toda essa carga emocional que vem junto, né? Então, é um problema sério a posição do Mattia Binotto. Não só dele, mas ele é o homem de frente, né? E ele é um cara que ele é idolatrado dentro da Ferrari. Desculpe, dentro da Ferrari, dentro do pessoal que trabalha com ele. Porque ele mata no peito tudo, não deixa sobrar para ninguém. E ele tem uma atitude que eu considero altamente louvável, que o erro não condena ninguém, pelo contrário, o erro te engrandece, o erro te ensina. Então, lá atualmente, né, na Ferrari do Binotto, não se apontam dedos acusadores para quem errou. Se encara como um momento de crescimento. Eu acho isso muito positivo. E o Binotto está desde os tempos do Schumacher, né? Rolou um tempo atrás um vídeo que lá o Schumacher falando, ele lá em cargos mais baixos, né? Obviamente, então ele foi galgando degraus da Ferrari, ele sabe o que é, né? A pressão de... É a única empresa que ele trabalhou na vida. Então, vários engenheiros que estão lá começaram sua vida profissional, saíram da universidade direto para a Ferrari. Tá? Agora, quanto mais você sobe num ambiente que tem a paixão pela política, até pela má política, né? mais traiçoeiro fica seu caminho. É verdade. Eu queria falar um pouco também dos estrategistas, né, que o Rueda, né, ele tem sido muito criticado, até posto em comparação com a estrategista da Red Bull, né, Hannah Smith, que tem sido considerado um exemplo de estratégia. Ela faz a estratégia do Verstappen, o Verstappen também as executa muito bem, né, você já falou que o carro também é muito bom, mas ele tem sido muito criticado, né, por todos. Assim, será que já é uma hora de um movimento de trocar ele, buscar um nome no mercado em outra equipe para comandar? Mas será que é a solução? Será que é a solução, Marcos? Porque a gente olha de milhares de quilômetros de distância. A gente não vê o que acontece lá dentro. E você trabalhar com o Max Verstappen, que é genial, com um carro que é genial, é diferente de você trabalhar com dois pilotos que, entre si, vivem uma disputa intensa, amistosa, ética, mais intensa, pela primazia dentro da Ferrari. Você tem um Leclerc que é, sem dúvida, superior na guiada, na velocidade ao Carlos Sainz, contra o Carlos Sainz, que é muito mais escolado no relacionamento interno e também é muito rápido. Ninguém diz nada, mas esse garoto foi campeão da Fórmula Super Renault, aquela Renault 3,5, que era a concorrente da Fórmula 2, tão concorrente que a FIA foi lá e degolou a categoria, né, para só limitar a Fórmula 2. Então, é uma situação ali, são ambientes inteiramente diferentes, né? E tem ali elementos de dispersão. Enquanto você fala para o Verstappen, vai lá e faz isso, o Verstappen fala, tudo bem, vai lá e faz. Aí você fala com o Sainz, vai falar isso, fala, não, peraí, vamos discutir aqui. Sabe? Ele só está olhando para o Carlos Sainz, ele não está olhando para o ambiente que ele está perturbando com isso. Eu não estou dizendo que ele está errado, eu só estou comparando ambientes. Tá? Então, são situações muito diferentes, né? Agora, a gente de longe tende a achar que sim, que está na hora de mandar o Iñaki Rueda embora. Agora, se a gente for falar, tudo bem, vamos mandar esse cara embora, quem vem para o lugar dele? Opa! Quem vai para o lugar dele?
Quando você vai fazer uma substituição, você tem que ter alguém à altura, pelo menos à altura, ou idealmente melhor, para botar no lugar. Uhum. Tem? Não sei. Quantos estrategistas têm sucesso no momento na Fórmula 1? Porque a gente, quando a gente vê pela televisão, a gente só vê Ferrari, Red Bull, Mercedes, a gente não vê os outros. Uhum. Eu me lembro que aquela Ruth, lá da Sauber, que está lá até hoje, ela é um horror. Um horror. Se você conversar com o Felipe Nasser, é impressionante. Está lá. Não é um cargo que você encontre profissionais competentes em profusão ali andando pelo paddock procurando um emprego. É difícil. É uma comparação com o futebol, né? Muita gente também quer que o técnico vá embora, mas também tem que saber quem vai entrar no lugar, né? Quem? Não vai trazer qualquer um que o vai que ser 6 por meia dúzia, né? É o que acontece. Traz qualquer um, daqui a um mês está revivendo a situação. Uhum. O futebol tem essa mania. Você entra no consultório do dentista com um problema num dente, ele vai lá e arranca o outro. Você vai embora e o problema está ali ainda, persiste. O futebol tem essa mania. E é essa situação que eu estou, como você viu aí, estou analisando que pode ser o caso lá da Ferrari. Tudo bem, tirar quem vai para o lugar. Ou então vamos extinguir o posto. Aí ontem estava sendo criticado, é engraçado isso, né? O Essere Ferrari. Para o lado que você vire, você toma pancada. Porque o piloto, o engenheiro pergunta para o piloto o que ele acha. Aí o pessoal critica, pô, mas não tem que perguntar nada, tem que mandar. Aí quando manda e não dá certo, e o piloto se opôs, mas também não houve o piloto. É uma situação difícil, né? Mas o crítico é isso. Uhum. O crítico ataca sem contar o que ele falou da última vez. Uhum. Ainda entra o hábito do imediatismo, como a gente está vendo no Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo é um piloto com 8 vitórias na Fórmula 1, que hoje em dia é tratado como um Zé Ninguém. Verdade. Agora, a gente não sabe se realmente o Vettel foi enfático na sexta-feira, ele falou, a McLaren não soube tirar o melhor do Ricciardo. O que vale mais? A nossa opinião, daqui do conforto do Brasil, ou a de quem está lá dentro, que já passou por situações iguais? Eu acho que tudo isso nos deveria levar a refletir um pouco sobre o que a gente fala. Esse imediatismo, como você falou, né? Tá copiando do futebol, essa coisa de arquibancada, né? E aquele ditado que tinha na Fórmula 1, né? De você é tão bom quanto na sua última corrida, está cada vez mais intenso, né? A última corrida, se o cara for ruim, ele é falso. Ele é falso. Tanto veja o caso aí do Alonso. É falso. Verdade. Lito, vamos passar rapidamente pela Mercedes. Eu queria te perguntar que após o grande período de dominância da Mercedes, né, agora ela está meio em baixa e está oscilando. Tem pistas que parece que o carro casa melhor, tem pistas que não vai tão bem, como a gente viu em Spa, né? Acabou correndo só com o carro, né? O Hamilton falhou ali naquela lambança. Mas você vê ainda que a Mercedes possa pelo menos ganhar uma corrida ou se aproximar mais ainda tentar chegar mais perto de Ferrari e Red Bull? Pode até tentar, pode até conseguir chegar mais perto da Ferrari, da Red Bull não acredito. Vitória para a Mercedes esse ano vai depender de problemas não só na Red Bull, também na Ferrari. Vão ter que cair 4 para ela poder chegar lá no degrau mais alto. Vai ter que cair os 2 Red Bull, os 2 carros da Ferrari, porque ela não acompanha. Então, não vejo realmente um caminho para a Mercedes nesse ano. Mas vejo, sim, com uma possibilidade, apenas uma possibilidade, muito grande de ser o grande rival, voltar a ser um carro vencedor no ano que vem. Porque o problema da Mercedes foi excesso, não foi falta. Eles, com aquele sidepod baixo, eles conseguiram um nível de pressão aerodinâmica tão grande que acabou sendo prejudicial.
né, que foi o carro realmente tem que trabalhar muito alto, muito além da altura ideal, para não sofrer o porpoising, aquele bate-bate do fundo nas retas. Então, eles vão ter que domar esse cavalo chucro, mas vão tirar de lá um puro sangue, caso eles consigam domá-lo. Tá? Porque o caso dali é de refrear. Não é o caso de você tirar mais pressão aerodinâmica de onde você já aparentemente tirou tudo. Então, eu acho que eles vão, sim, voltar muito fortes no ano que vem, porque não se negue a capacidade de engenharia deles. Agora, o que gerou esse problema? O que gerou é que os túneis de vento e o CFD, eles têm uma limitação de velocidade, 60 metros por segundo. Se você for ver isso, 60 metros por segundo, vamos ver quanto vai dar em velocidade por hora, é 600 vezes 3.600. 216 km por hora. É a velocidade máxima que um túnel de vento, por regra, é permitido trabalhar. A 216 km por hora não tem o porpoising. Ele vai aparecer lá perto da velocidade final. Então, isso foi imprevisível. E eles também ignoraram, por ser também uma memória remota, o que eram os carros asa nos anos 80. Eu fiz um programa com Raul Boesel, que guiou na época do carro asa, Fórmula 1, March e Ligier, e ele conviveu com esse problema. E ele falava, nessa entrevista, era uma quinta-feira veloz, quem quiser procurar lá no meu canal no YouTube, Lito Cavalcante, está lá um programa que eu e a Priscila Sestari fizemos com o Raul. Ele falava que o carro chegava a tirar as rodas dianteiras do chão, tal a intensidade. Só que o pessoal esqueceu isso. Isso foi no começo dos anos 80. 40 anos atrás. Ninguém, não veio a cabeça de ninguém, né? Nenhum engenheiro que está atualmente em atividade, a maioria não estava vivo, não tinha nascido nessa época. Só viu então, por livro, né, essas coisas. Então. Se fizesse uma pesquisa, teria achado. Então, foi isso que aconteceu. Agora, se dominar esse cavalo chucro aí da Mercedes, ela tem muita chance. Sabe? Ela já está melhor do que no começo do ano, mas ainda é condicionada à pista. Você vê que em pista lisa ele vem bem mais forte, porque o asfalto ondulado também provoca essa oscilação, também dá início. Tá? Então, se você tem um asfalto mais liso, esse porpoising vai acontecer mais na velocidade um pouco mais para frente. Então, eles podem trabalhar um pouquinho mais baixo, mas eles nunca trabalham na altura para a qual o carro foi projetado. Se conseguisse trabalhar, tinha feito o que a Red Bull está fazendo agora, eles tinham feito desde o início da temporada. Aí teríamos, eventualmente, uma disputa agora. É a minha esperança para o ano que vem. E a Ferrari vai continuar num projeto que é muito bom. É um projeto diferente, você vê que o sidepod dela é totalmente diferente de todo mundo. Né? Enquanto outros jogam o ar para fora, ela joga o ar para dentro. É interessante, é um projeto bastante inovador. O motor é bastante inovador. A Ferrari tem mais para evoluir, vamos dizer, ela não está no meio da escalada. E quanto mais você sobe, mais difícil você continuar progredindo. A Ferrari está no começo dessa escalada, então ela tem mais a progredir pela frente, tem mais espaço. Não sei se ela vai ter a organização, a calma para transformar em realidade essa possibilidade, mas ela tem essa possibilidade. Vamos esperar para ver. Realmente são 3 conceitos diferentes, né? De cada equipe deve ser diferente, como você falou, cada um está num estágio, né? A Mercedes está no estágio dela, a gente não pode duvidar deles, porque realmente acabou o período de maior dominância da Fórmula 1 na história, desde 2014 até 2021, né? Disputou o título até a última corrida, né? Então a gente não pode descartar eles futuramente, sendo que já são bandos incompetentes, né? A galera da bancada já gosta de falar, né? E a gente está, Marcos, no primeiro ano de um regulamento inteiramente novo. Estão percorrendo uma estrada nova. Então, a cada passo que você dá, você aprende um pouco mais.
E esse regulamento vai até 2025. Por isso, muita gente perguntando por que a Mercedes não desistiu. Não desistiu porque é só o primeiro de 4 anos de vigência do mesmo regulamento. Então, o que hoje é um problema pode ser uma grande qualidade amanhã. É verdade. Então, vamos esperar aí que eu nunca descarto a Mercedes. Aí quem vai descartando aí não dá, doido da cabeça. Mas vamos falar agora. O quinto colocado foi Fernando Alonso, com o sétimo, né? A gente podia falar um pouco dessa confusão que está tendo na Alpine, né? Quanto com o Alonso, que saiu. A Alpine parece ter um carro bom, é o melhor do resto, digamos assim, né? Mas o Alonso saiu para a Aston Martin, o Piastri saindo para a McLaren, está tendo até a confusão de contrato ali. Parece que tem um carro bom, mas a gestão de equipe não está até legal. Os pilotos, assim, parece que tanto o Alonso quanto o Piastri ficaram meio chateados aí com o gerenciamento aí de vagas e cada um foi para um lado e deixou a equipe na mão, né? Aí tem algumas coisas para a gente pensar quando a gente vai analisar essa situação, né? Primeiro, o Alonso. Tá? O Alonso é uma personalidade difícil, bem difícil. Agora, já era para prever que ele sempre quer dar a última palavra, né? E a atitude da Renault com ele, da Alpine, eu não sei se foi da Alpine ou se veio mais acima da Renault mesmo, mas eu acho que veio da própria Alpine, o Laurent Rossi, que é o chefe, ele não estava querendo dar ao Alonso um contrato direto de 2 anos. Ele estava querendo dar um contrato de 1 ano, com opção da própria Alpine de renovação por mais 1 ano, por causa do elemento fisiológico. Você olha a idade do Alonso e fala, o cara já está com quanto? 40, 41, sei lá. 41, né? Então, uma hora ele vai ter um declínio físico. Até agora não teve, mas a cada corrida você fica mais perto. Quando vai vir? 2022, 2023, 2030? Sei lá. Mas qual é a possibilidade? Eu não vou botar todas as minhas fichas no 2030. Eu vou dar 1 ano e o outro ano. Mas aí o Alonso fala, peraí, gente, eu estou aqui com vocês fazendo esse carro se transformar no melhor do segundo pelotão. Eu tenho algo a ver com esse desenvolvimento, claro, isso é inegável. Esse carro não vai ganhar corrida em 2023, ainda não está pronto. Pode ser que ganhe em 2024. Agora eu descasquei o abacaxi e quero estar na mesa na hora que ele for servido. Então, eu quero ter a chance de vencer com esse carro e eu sei que não está em 2023. E eu não quero dúvida quanto a isso. Eu quero ter um contrato que me garanta estar nessa mesa na hora que o abacaxi for servido. Aí a Renault falou, bom, ele não tem para onde ir. E ele não tinha para onde ir até a quinta-feira pré-Hungria. Então, vamos cozinhar o galo aqui até ele ver que ele tem que assinar com a gente. Estava tudo certo e a Renault estava jogando bem as suas cartas, fazendo bom uso. Eu não vou discutir se estava sendo leal, desleal, não é por aí. Estou observando o cenário. Depois eu dou a minha opinião. O Alonso, de repente, chega... Ele é um cara que tem um network na Fórmula 1, ele sabe tudo de todas as equipes. Tudo. Ele é super, hiper antenado com tudo que acontece. Então, chega para ele, antes do que para qualquer um, a notícia que o Vettel está saindo, que vai ter um lugar na Aston Martin. E chega por quê? Porque o Laurent Stroll, o Lawrence Stroll, o Lawrence Stroll, com quem ele nutre amizade, tá? Liga para ele e fala, o Vettel está indo embora, o que você vai fazer o ano que vem? Você já assinou? Não assinei. Vamos conversar. Aí, assinou na segunda de manhã. Pegou a Renault, foi um risco que a Renault correu ao jogar com essa impossibilidade dele de ir para outro lugar. Não tinha, mas de repente passou a ter. Só que a Renault estava sentada em berço esplêndido. E aí tomou a rasteira do Alonso. E o Alonso é isso, ele se sentiu ofendido, ele falou claramente, sabe? Quando perguntaram, mas se te oferecesse esse contrato de 2 anos, você teria assinado? Ele falou, olha, depois da primeira negativa, já mudou alguma coisa. Aí já tinha deixado de ser a minha casa. Eu já não estava me sentindo
tão querido quanto antes. Então, ali, quando os caras puseram esse plano na mesa, para ele tinha acabado a Alpine. Ele poderia até ter continuado, mas já não era a casa dele, como ele diz. Então, eles trataram o Alonso, que não é qualquer um, como se fosse qualquer um. Não no sentido de um qualquer, como se fosse qualquer um dos outros. Ele não é. Sabe? Então, é uma situação que eles erraram a mão. É fácil de errar? É. Eu erraria estando na posição do Lan Rossi? Muito provavelmente. Cometeria o mesmo erro. Mas o erro aconteceu. Resultado, o Alonso vai embora. Aí entra o caso Piastri, que foi o caso típico, na minha concepção, de como não se deve agir. Primeiro, de qualquer maneira, em termos gerais, você com um parceiro como a Renault, que te banca na Fórmula Renault, te banca na Fórmula 3, te banca na Fórmula 2, sempre te dando as melhores equipes. Se você tem um currículo de 3 anos seguidos, você vencer campeonatos de extrema importância, 2 deles no primeiro ano, como a Fórmula 3 e a Fórmula 2, tem muito a ver com o apoio também financeiro dado pela Renault. Sem contar o trabalho dele lá na academia, que não é uma academia só de física, também de mental, de psicológico, é um trabalho muito, muito, muito legal, sabe? O cara vira as costas. Na segunda-feira, o Otmar Safnauer revelou, Otmar Safnauer, para quem não está muito atualizado, não está muito inteirado, é o team principal da Alpine. Ele, na segunda-feira, quando ecoou essa bomba, estourou essa bomba do Alonso saindo da Alpine, ele estava na sede na Inglaterra, onde também se encontrava o Oscar Piastri, fazendo testes de simulador. Ele passou pelo Piastri e falou: você foi promovido. Ano que vem você vai guiar ao lado do Ocon, no lugar do Alonso. Ele riu e falou: legal, obrigado, gostou da notícia. Aí a Renault solta o comunicado, a Alpine, desculpe aí o velho hábito, a Alpine solta o comunicado à imprensa. 2 horas depois, logicamente instruído pelos seus empresários, que são o Mark Webber e a esposa dele, a Anne, dizendo que não, que a Renault soltou aquele palpite sem falar com ele, que ele não assinou contrato nenhum e que ele não vai guiar para a Alpine no ano que vem. Aí, por trás, aparecem 2 figuras pouco louváveis. Uma delas é o Zac Brown, que está comprando o mundo aí para uma equipe que não existe, que é a McLaren na Fórmula E, uma equipe inferior na Indy, que ele está trazendo pilotos para a sua equipe, prometendo uma vaga que não existe, que ele não tinha até aquele promessa na Fórmula 1 decadente, que é a McLaren hoje. Aparece esse cara. É um cara que só pensa em dinheiro e vê o dinheiro como o único valor na vida. Porque agora eu quero ver o que ele vai dizer para os pilotos que ele contratou assinando com a Fórmula 1, levando para lá o Piastri. Né? Imagina o Alex Palou como está se sentindo agora. Né? Isso que eu ia falar, ele fez duas vezes nas 2 categorias, né, cara? Assinar e falou até parecido. Uma situação complicada. Agora, o Mark Webber e o Alonso, eles têm em comum um manager deles como pilotos, que é o Flávio Briatore, e que foi apontado pelo Christian Danner como tendo sido o arquiteto dessa artimanha toda, dessa traição. Eu uso esse termo, eu sei que é pesado, mas eu acho que é o termo que se aplica, à atitude do Piastri em relação à Alpine. Agora, o garoto está numa situação difícil, ela deve estar sendo decidida hoje. Periga terminar aqui, eu vou olhar o noticiário, mas já deve ter uma decisão, porque o Comitê de Arbitragem da FIA está examinando hoje o contrato dele com a Alpine. O Safnauer disse no sábado, numa entrevista para a Sky Sport F1, que essa história de data para exercer a opção do Piastri, isso é lenda, nunca existiu isso, não tinha esse prazo, como se fala. E que o Piastri assinou com a McLaren um segundo contrato quando ele não poderia assinar. Como ocorreu com o Button em 2002, né, que ele era da Bar e assinou com o Williams, ele queria ir para o Williams. Aliás, foi uma das primeiras, se não me engano, a primeira vez que esse comitê foi acionado. Ele foi criado depois daquele evento do Briatore tirar o Schumacher da equipe Jordan, 92, aquele primeiro ano, aquela primeira corrida
do Schumacher. Chutou o Moreno, né? Chutou o Moreno e... Indenizaram o Moreno, $1 milhão, coisa e tal, mas acabaram colocando ele numa Jordan, que não andava nada, e foi o fim praticamente o fim da carreira. Foi o fim da carreira dele na Fórmula 1, uma carreira que só tinha a crescer. Mas, de qualquer maneira, esse é o Briatore. E o Christian Danner, que foi piloto de Fórmula 1, que conheceu muito bem, que é alemão, que conheceu muito bem o Schumacher, e que hoje é cronista da motorsport.com da Alemanha, ele publicou. Isso aí tem todas as digitais do Briatore, é exatamente o jeito dele, esse tipo de artimanha, de deixar o prazo vencer, de não responder a telefonema, como o Marco Webber agiu. E o Webber e o Briatore são unha e carne. Então, talvez, provavelmente, o Briatore esteja por trás desse capítulo horroroso do Piastri. E pensa bem, o Piastri é um cara que chega à Fórmula 1 com um currículo só comparável ao do George Russell e ao do Charles Leclerc, campeão de primeiro ano na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Esse piloto tem que ter como objetivo quais equipes? Red Bull e Mercedes, ou Ferrari, né? Ontem o Toto Wolff disse que o que ele fez, tanto o Toto Wolff quanto o Christian Horner fizeram a mesma ressalva. Não sei dos detalhes do contrato, não posso ter um julgamento, mas a impressão que fica para mim é que foi muito errado o que aconteceu e que um piloto não pode sair em redes sociais fazendo o que o Oscar Piastri fez, traindo a Renault publicamente. É preciso haver mais respeito com o projeto das academias. Porque hoje um piloto que não fica na academia, ou ele tem por trás um caminhão de dinheiro, sabe? Ou a academia é a única salvação, a única maneira dele chegar à Fórmula 1, como foi com o Piastri. O Piastri não tinha dinheiro para correr de Fórmula 3. Não tinha dinheiro para correr de Fórmula Renault, que hoje é a Fórmula Regional. Então, esse moleque é pelo menos mal agradecido, ele é extremamente antiético, ou não é, e foi induzido a isso, mas ele é o único prejudicado, porque chamar o Marco Webber disso ou daquilo, o Webber não é mais um profissional da Fórmula 1, ele é um manager. Agora, o que está por trás disso? Um caminhão de dinheiro do Zac Brown para contratar o Piastri, para tirar o Piastri de um lugar que ele já tem certo na Alpine. E o Webber, o que leva disso? A comissão que managers levam. Esse é o quadro. É um quadro que traz de volta para a Fórmula 1, uma imagem que a Fórmula 1 tentou combater e vinha combatendo com sucesso naquele Piranha Club, que foi como o Eddie Jordan definiu o ambiente da Fórmula 1. Um clube de predadores. Zero ética. O que vale é o Deus dinheiro. Voltou essa imagem e pegou muito mal para todo mundo envolvido. Para a Renault, essa bola nas costas. Para o Piastri, que ainda não estreou na Fórmula 1, por esse selo de desleal, de não confiável, sabe? Num moleque de 22 anos que ainda não correu na Fórmula 1. E para o Marco Webber, esse cara não é necessário estar aqui no paddock da Fórmula 1. E se a Alpine ganhar, digamos, lá na justiça, ali, já não vai ter clima para o Piastri ficar, né? O Piastri vai acabar se queimando, já entra com a pressão, né? Ele vai para a McLaren, digamos assim, a Alpine vai pedir mais um dinheiro, né? Já vai ter uma pressão acima do normal para ele, né? Mas ele pisou num calo muito maior do que o sapato dele. Porque mesmo todas as equipes, quando elas se inscrevem na Fórmula 1, elas assumem o compromisso de respeitar as decisões do comitê de arbitragem. Mas isso é uma questão. Agora, se esse comitê disser que ele tem o direito de ir para a McLaren, acabou. Aí a Renault respeita. Mas isso não isenta o Piastri do processo que vai vir, sabe, de indenização por danos morais, pelo gasto da Renault com ele durante 3 anos, pelos 3.500 quilômetros que ele já fez de Fórmula 1 nesse ano, pelo trabalho em simulador. Esse garoto vai ser levado para a justiça comum, sabe, num pedido de mais de 10, 12, 15 milhões de dólares. Será que valeu a pena? Dizer que a pressão dele vai ser muito maior, né? Ele vai ter que ter muito mental para poder segurar essa pressão externa que ele vai ter, muito dinheiro que vai ser investido nele, toda essa confusão envolvida, né? Vai ser difícil a temporada para ele, ou na Alpine, ou na McLaren, não sei, provavelmente vai ser na McLaren, né?
Não sei, eu estou achando que não. Eu estou achando que vai ser Alpine, e ele já disse que se o comitê, a decisão do comitê for pró-Alpine, ele não corre na Alpine, ele fica um ano fora, mas ele não corre na Alpine. Quer dizer, ele está dando todos os passos errados. É complicado. Porque quando chegar em janeiro, ele está esquecido. Em fevereiro você vai falar Oscar Piastri, as pessoas vão falar, pô, Oscar quem? Coitado, A vida na Fórmula 1 passa muito rápido. E ele é um dos maiores talentos dos últimos anos, né? Que surgiu na base. Isso aí uma gerenciamento errado. Né? Supostamente, porque quando você entra na Fórmula 1, você entra num universo totalmente novo. Uhum. Não é só o carro, é tudo que envolve ser piloto de Fórmula 1. É difícil ter que se provar assim. Lito, só te perguntar sobre os movimentos, né? Você acha que o movimento do Alonso para a Aston Martin foi bom? Esse movimento quer dizer, esse movimento do Piastri, provável movimento do Piastri para a McLaren, né? E quem você acha que a Alpine pode trazer para o lugar ali que ficou vago? Olha, eu acho que o do Alonso para a Aston Martin foi um movimento emocional, não resiste a uma análise técnica, por mais que a Aston Martin esteja com um projeto grandioso, a nova sede que vai ser inaugurada ano que vem, é a mais moderna da Fórmula 1 atual, estão contratando os melhores que estão disponíveis ou não estão disponíveis, eles estão com um saco de ouro na mão contratando no mercado. Vai ser uma equipe forte algum dia, 2023 eu acho que não. Eu não sei se o Alonso vai ter tempo de vida útil ainda para aproveitar esse desenvolvimento, esse potencial da Aston Martin. Mas ele foi para lá para dar um tapa com luva de pelica no Lohan Rossi, e aí está o negócio, né? Como está o X da questão, está a resposta à tua pergunta. O Piastri também trocou uma equipe em ascensão por uma equipe em declínio. A McLaren tem um túnel de vento superior pelo ultrapassado, o simulador tem mais de 5 anos, simulador você tem que atualizar a cada ano, porque é um projeto sempre, é uma indústria ainda em crescimento, ainda recente, e é um projeto, hoje, um simulador te custa a brincadeira de 50 a 60 milhões de dólares, e praticamente um ano para ele ficar totalmente funcional, para haver uma correlação total entre o que você tem no simulador e o que você tem na pista, assim como o túnel de vento. Então, McLaren, não esperem nada da McLaren para o ano que vem. Tá? Então, realmente, eu não vejo motivo para ele ter ido para lá, a não ser o lado financeiro. E um garoto que está chegando à Fórmula 1 pensando em dinheiro, está pensando errado. Na Alpine ali você vê o Ricardo ali, ou quem você acha que eles podem pegar? Eu acho que a escolha lógica é o Ricardo, que é um piloto experiente, é um piloto que conhece a casa, que todo mundo, segundo o próprio Safnauer, o Safnauer nunca trabalhou com ele, mas os engenheiros que estavam lá, na época que o Ricardo estava, falam muito bem dele, tanto como a contribuição pessoal para o clima da equipe, ele é um cara leve, quanto ao trabalho de piloto, tá? Que é muito, muito, muito positivo. Então, tem esse lado. O outro lado, que eu não sei até que ponto pesa, são as cicatrizes deixadas pela saída dele no tempo do Cyril Abiteboul. O Cyril Abiteboul já não está lá. Saiu de uma maneira inesperada. De repente, falaram, tchau e benção, está aqui o Lohan Rossi que vem para o lugar dele. Mas a gente não sabe os sentimentos de quem ficou na cúpula da Renault, como isso pegou, porque foi uma rejeição. Ele terminou o primeiro ano, quando terminou o primeiro ano, tinha um contrato de 2, ele falou, olha, vou sair no fim do contrato, que era o fim do ano seguinte, do ano em decurso. Quer dizer, foi 2020 ele entrou, e do fim de 2020 ele sairia ao fim de 2021. Ainda ficou lá, ainda deu um pódio para a Renault, teve até aquela história da aposta da tatuagem para o Cyril Abiteboul. Então, não sei exatamente, nem eu nem ninguém que não esteja dentro da Renault, ninguém sabe exatamente até que ponto tem mais prós ou mais contras quando se fala no nome dele lá dentro. Agora, a contribuição como piloto dele, eu acho que é a melhor disponível, sem contar o custo-benefício, porque o que vão pagar a ele
Ele pode fechar por $1 milhão, os outros 20 quem vai ter que pagar é a McLaren. Porque a multa para a saída da McLaren é pagar o salário dele. Se ele ficar parado em casa, contando o carneirinho, a McLaren vai ter que pagar os $21 milhões para ele. Agora, tem um acerto de se o que ele fechar com qualquer outra equipe, seja onde for, a McLaren completa os 21 milhões. Então, ele pode ser um piloto com melhor custo-benefício do que, por exemplo, o Pierre Gasly, que foi o novo candidato, que está se pensando aí. O Safnauer foi visto conversando com o Helmut Marko sobre isso, e, ao que consta, é uma situação que agrada ao Helmut Marko, porque ele se livra de uma indecisão. Já está claro que eles não vão trazer o Gasly de volta para o Red Bull. E já está claro que o Gasly ficou grande demais para estar na AlphaTauri. Então, no fim do ano que vem, ele vai embora. Ou vai para a Red Bull, ele não vai ficar na AlphaTauri, ou vai para outro lugar qualquer. E é um piloto que tem vaga em várias equipes. Mas eu acho que ele ainda não se compara a um Ricciardo. Tá? Minha opinião, e não sou sozinho nisso. Então, tem outra das possibilidades. Agora, isso tem um efeito dominó. Ele vai para a AlphaTauri, ele vai para a Alpine, Ricciardo voltaria para a AlphaTauri? Não. Não voltaria. Quem iria para a AlphaTauri? Colton Herta, que é piloto McLaren. Ajudaria a McLaren a se livrar de um dos pilotos que ela seduziu com a possibilidade de vir para a Fórmula 1, que agora está se sentindo traído por todo esse esforço para levarem o Piastri. Tá? Quer dizer, então, é uma situação que melhora para a Fórmula 1, o potencial de mercado da Fórmula 1, que vai ter 3 corridas nos Estados Unidos esse ano, junto com a Liberty Media, é norte-americana, a Netflix é norte-americana. Então, é um fator de mercado interessante para a Fórmula 1 e é interessante para o Colton Herta. Mas o Colton Herta não tem superlicença, mas a FIA tem a possibilidade de dar uma dispensa especial para o piloto. E um piloto que anda bem, ganha corrida na IndyCar e que já testou e andou bem com a McLaren na Fórmula 1, não tem por que a FIA negar. E a FIA, logicamente, não vai jogar contra a Liberty, não vai jogar contra as equipes, são todos parceiros, são os stakeholders da Fórmula 1. Né? A FIA tem que zelar por essa relação com a Liberty, com as equipes, que há 2 meses atrás estava sendo ameaçada até de uma dispersão, da criação de um campeonato paralelo. Saída da Fórmula 1, do âmbito da FIA, como fez o futebol da primeira divisão da Inglaterra, que se desligou da Federação Inglesa de Futebol para fazer a Premier League. Eles administram. O outro entra ali como fiscal e acabou. Não vai ter mais todas as benesses que tinha antes, como tem a Fórmula 1. A Fórmula 1 hoje, como tem a FIA. A FIA vive da Fórmula 1, do que ela ganha da Fórmula 1. Se a Fórmula 1 for embora, vai embora o orçamento da FIA também. Então, entram vários componentes. Verdade. Tu falou o lance do Gasly, mas parece que tem um entrave do Gasly, porque ele não se dá com o Ocon, na rivalidade entre os dois. Problema dele, ele não está sendo contratado para ser feliz, ele está sendo contratado para correr, para ganhar corrida. Problema dele. Essa é uma maneira brasileira, uma maneira latina de ver essas coisas. Não é a maneira anglo-saxã, não é a maneira germânica. Não tem isso. Eu não me dou bem com ele. E daí? O que eu tenho a ver com isso? Senta e guia. E o Ocon, que está lá dentro, já sabe disso. Quando se falou isso, se perguntou ao Ocon sobre isso ontem, ele falou, não, isso já é coisa do passado. Não é coisa do passado. É uma antipatia que vem desde o kart. Mas tem que ser esquecida. Verdade. Veja Williams com Nelson Piquet e Nigel Mansell. Veja a McLaren com Ayrton Senna e Alain Prost. Problema deles. Aqui dentro vocês são pagos para guiar, sentem e guiem. Trabalhem para a equipe. É isso que eu quero e acabou. É a mesma coisa que o teu sapato está te apertando. Problema seu. Resolva. Isso aí, se matem do lado de fora. Depois, na hora da corrida, você que faz o seu trabalho. Olha, aqui no Brasil tem essa mania. Não, porque eu não me dou bem no trabalho, leva o caso ao chefe. Vai fazer isso nos Estados Unidos. O chefe vai sair dando risada. Falou, está maluco? O que eu tenho a ver com isso? Senta e trabalha, produz.
Você está aqui para produzir. É mais um motivo para você abaixar a sua cabeça e se concentrar no seu trabalho. É isso aí. Vamos passar rapidamente aqui o resto da classificação, para a gente até pontuar algumas coisas. Assim, tem o Vettel, foi oitavo, da Aston Martin, bom resultado. Gasly já se tornou. O Albon em 10º lugar, né? Carregando aí hoje nas costas, né? Porque o Latifi largou em 11º, terminou em 18º aqui, né, cara? O Latifi é o Latifi, ele é um piloto que de vez em quando acerta, ele é um piloto mediano, ele também não é tão ruim quanto pareceu no começo do ano, mas ele também não é mais do que mediano, né? Enquanto o Vettel ainda tem seus momentos do grande Sebastian Vettel. Ele já não é o piloto de outras épocas, mas na hora que o carro vai bem, ele consegue ainda fazer boas coisas. Durante muito tempo, ele foi o 5º colocado. Então, ele sabe que ele não tem carro para, em termos de velocidade, andar lá na frente embolado. Mas tem um carro que trata bem seus pneus e, com isso, ele vai tentando, vai conseguindo, vai marcando seus pontos. E a tal história é muito importante os carros chegarem ao fim das corridas, porque tem mais informações para os engenheiros. O corpo de engenharia da Aston Martin, hoje em dia, tem um potencial muito bom, tem muito engenheiro bom lá dentro, mas eles estão trabalhando juntos pela primeira vez. E quando você trabalha junto em uma coisa que tem um conjunto de pessoas trabalhando em um só elemento, tá? Precisa que essas pessoas todas aprendam a trabalhar juntos, né? E quanto mais informação você tem sobre isso, é maior a possibilidade de evolução. Essas pessoas se entenderem melhor o projeto, tá? Porque cada um ali também tem um determinado tempo de vivência naquele projeto. Uns estão há 5 anos na equipe, outros estão há 3 meses. Então, cada um tem um entendimento diferente. E tudo isso precisa ser transformado numa consciência coletiva. Rapidamente do Latifi, né? Eu acho como piloto um cara muito legal, né? Falar rapidamente antes de falar do Latifi, perguntar do Vettel. Ele está se aposentando, né? Mas você acha que ele está se aposentando com devido respeito? Porque a gente vê muita gente falando, Vettel, na época ele só ganhou por causa do carro. Você vê que a grandeza do Vettel, eu acho o Vettel um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1, mas não sei se ele vai sair com essa grandeza da Fórmula 1. Olha, ele está chegando ao fim da vida esportiva dele. Todo mundo muda como pessoa, quer dizer, a essência continua a mesma, mas os seus interesses vão mudando com o nível de informação, com o que a vida te dá, com o seu momento de vida. E ele tem, hoje em dia, na cabeça dele, temas que o preocupam mais do que a Fórmula 1, né? Então, ele não concorda com a atitude ou até com a concepção da Fórmula 1, do combustível fóssil usado pela Fórmula 1, isso em relação ao meio ambiente. Então, tudo isso leva à formação de um novo Sebastian Vettel. Agora, entre as luzes se apagarem e a bandeirada, você tem ali um piloto querendo ganhar a corrida. Quer dizer, que ele sabe que ele não vai ganhar, mas ele vai tirar tudo que o carro tem para dar, como se viu nesse fim de semana. Agora, é um carro que já não vai muito forte nas provas de classificação. Aí, então, ele é obrigado a largar em posições ali no meio do pelotão. Enquanto o forte dele sempre foi largar na frente e despencar. O roda-roda nunca foi muito o ambiente ideal do Vettel. Agora, na hora que ele pegava a ponta, tchau e benção. Briguem pelo segundo lugar, porque o primeiro já tem dono. Inclua aí Hamilton, inclua aí quem você quiser. Tá? Mas no roda-roda não era muito forte dele, é uma coisa que ele vem aprendendo agora. Mas um carro que não possibilita muito boas posições no grid já é um fator de limitação. Quando ele consegue passar isento, íntegro pela primeira volta, ele progride bastante, né? Então, dessa vez, ele voltou a marcar pontos com a Aston Martin. E marcar pontos com a Aston Martin não é uma tarefa das mais simples. Senti um pouco de falta dele aí. E o Latifi, te perguntar, porque alguém fica com o pepino na mão, né, cara? Tem o Latifi que traz o dinheiro,
mas será que não é hora de buscar um outro piloto que talvez traga um retorno financeiro e uma pilotagem um pouco melhor? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Não, o dinheiro não é mais o problema da Williams. Agora, antes ela era da família Williams, agora ela é da Dorilton Capital, de um fundo de investimentos. E o problema de dinheiro dele deve ser onde colocar o dinheiro, não preciso e não tenho. É totalmente diferente. E você já vê uma Williams começando a progredir. O segundo pacote, esse segundo pacote aerodinâmico desse ano já começou a colocar o carro mais lá para frente. O Albon ele pode ter largado em sexto, porque teve 3 punições à frente dele, mas ele terminou. Primeiro ele foi ao Q3, o que não tinha acontecido com ele na Williams, e foi o 9º. Se você considerar o resultado do Q3, ainda considerando a presença do Verstappen, do Norris, do Leclerc, ele foi o 9º. Quando eles foram retirados, ele foi para sexto, mas 9º ainda é um resultado para o Williams abrir garrafa de champanhe, para festejar. Há um progresso na Williams. Tá? Então, é a tal história. Se eu sou o Ricciardo, desculpe, eu consideraria muito um convite da Williams. É uma equipe em ascensão. É claro que não está no padrão da Alpine, mas eu não sei se na Alpine ele vai conseguir essa vaga. Agora, é melhor ir para lá do que ir para a Haas, que ainda precisa de dinheiro, que ainda é satélite da Ferrari, sabe? Que ainda é obrigado a fazer o que a Ferrari quer. Então, são situações que ele com certeza sabe melhor do que a gente, né? E o Ricardo é um piloto caro também, né? Então ele não vai querer baixar também. Claro, não, na realidade ele não é caro porque ele já tem os 21 milhões dele garantido. Ele pode fechar por um hambúrguer e uma Coca-Cola, e o resto quem vai pagar é a McLaren. Quer dizer, excepcionalmente, ele é caro, mas não necessariamente para o contratante dele. Vamos ver essa movimentação aí. A gente vai ver bastante da Silly Season esse ano. Esse ano não, para as próximas corridas, né? Que é depois de agosto que começa a esquentar o negócio mesmo. Já esquentou, né? Nas férias já esquentou. Vitor, a gente pode fechar um pouco do GP da Bélgica aqui. Eu queria que você peça para o convidado dar uma nota para o GP. Que nota você dá para o GP da Bélgica aí que assistimos? Olha, eu daria uma nota 6, nota 7. Não foi ruim. Teve momentos esplendorosos, como aquela ultrapassagem do Ocon em cima do Mick Schumacher, de quem mais? Mas foi aquela ultrapassagem que relembrou aquela do Mika Hakkinen, passando pelo Schumacher. Isso, foi uma baita ultrapassagem. Eu esqueci. Foi um momento... O Mick Schumacher foi meio zonto ali, né? Ele ficou parado no meio, o Ocon passou por um lado, agora eu não lembro quem o outro que ele passou. Também não me lembro, mas foi um momento espetacular. Foi um momento do Mika Hakkinen passando o Schumacher por causa do Zonta, sabe? Teve momentos ótimos. A progressão do Verstappen, que não foi tão bem mostrada pela TV, é isso que eu te digo, o diretor de TV vacilou. Sim. E vacilou muito. Né? É aquele cara que trabalha com roteiro pré-escrito, fixe no primeiro. Aí o primeiro estava fazendo lá o desfile dele, mas, de qualquer maneira, a corrida não foi o que a televisão mostrou. Uma pena, mas a corrida foi melhor do que a televisão mostrou, não tenho dúvida disso. A quem acompanha a cronometragem viu isso. Vamos ver se dá melhora para o próximo GP aí, o GP da Holanda, né? Vai ser aquela loucura lá também, né? Porque todo mundo lá de laranja, o Max Verstappen correndo lá, né? Mas você gosta da pista Zandvoort? Eu achei a última corrida, sei lá, muito estreita para a Fórmula 1 ali, né? Não. A pista não oferece locais de ultrapassagem, a não ser na reta. Depois, quando entra no miolo, é uma sucessão de curvas que tem um ponto discutível de ultrapassagem, não acredito que seja uma corrida muito interessante, não. Agora, é uma reta muito longa, porque a aceleração plena começa bem antes da reta, porque a curva de entrada da reta é uma curva em relevé. Então, o piloto descarrega o acelerador bem antes de entrar na reta. E acaba sendo uma reta longa, vai gerar vácuo, DRS, vai ter ultrapassagem ali na freada da curva do Tarzan, aquele U lá no final, que também é uma curva sobrelevada. Então, vamos ver o que acontece. Mas tende a ser uma corrida tipo procissão. Né? Lá dentro da pista, pode favorecer a Ferrari, que continua tendo melhor tração do que a Red Bull,
Agora, maior velocidade de reta da Red Bull pode acabar se impondo nesse trecho de aceleração contínua que é longo. Mas vai se definir no Qualify. Vai se definir no Qualify. Infelizmente. Está lá mesmo só pela Max Verstappen mania, né, cara? Tem que aproveitar. Você vê que a Spa, que é perto da Holanda ali, ele na verdade, ele é nascido na Bélgica, a nacionalidade dele ele corre pela Holanda, mas ele tem dupla nacionalidade, já que a Sophie Kumper, a mãe dele, que foi uma kartista brilhante, ela é belga, ela sempre correu pela Bélgica. Aliás, já andava mais do que o Jos Verstappen, o pai dele. Guiava uma barbaridade. Eu vi essa menina correr, menina na época, né? No ano que o Gastão Fraguas foi campeão mundial, eu estava lá, eu acompanhei aquele mundial de kart. Ela chamava atenção, ela guiava muito, ela vinha embolada lá na frente. Tá? Então, eu acho que o Max saiu a ela. Também acho. Quem ensinou as coisas foi a mãe. O Jos Verstappen ensinou a perseverança, tudo mais, mas o talento eu vejo mais a mãe guiando do que o pai, que não era tudo isso, né? Então, de qualquer maneira, vai encher, porque em Spa foram 380 mil, o público pagante chegou a 380 mil pessoas, tá? E não era na Holanda. Então, amigo, é danado o negócio, vai encher mesmo. E vai ser complicado, porque Zandvoort é desse tamanho, uma cidadezinha pequenininha, não tem espaço para todo mundo se hospedar lá, as equipes vão tomar tudo que é hotel, então as pessoas vão ter que se hospedar em Amsterdã. Você vai de trem em meia hora até lá e faz uma caminhada de 15 minutos, você chega na pista. Mas é legal, o ambiente é ótimo, Zandvoort é uma cidade muito legal, Amsterdã é uma cidade super, hiper legal. Agora, batedor de carteira lá não falta, mas é sempre assim, né? Quando você tem algum evento turístico maior, os profissionais do bolso alheio estão todos presentes. Então, no Brasil, não relaxa, como está aqui. Use pouco seu celular, use calça com bolso com zíper, essas coisas, né? Porque eles estão trabalhando e eles são competentes. Quem é do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, também já sabe mais ou menos o modus operandi. Qualquer lugar, amigo. Qualquer lugar. Eu moro em São Paulo e não saio com celular. Você vê. É complicado essas coisas. Mas vamos pegar a parte aqui do freestyle, aqui do podcast, que eu sempre pergunto um pouco do como surgiu a paixão do automobilismo para meus convidados. Eu quero saber de você também, como é que surgiu aí a paixão por carros aí. Você foi sempre gostei pelo bichinho do automobilismo. Eu sempre gostei, desde que eu me entendo por gente, que sempre, quando passava um carro roncando mais alto, eu me ligava, sempre gostei. Cheguei a estudar engenharia mecânica, depois eu gostava do carro, mas não gostava do ambiente, dos caras eram muito era muito voltado para o lado industrial, e o meu lado era o esportivo. Eu sempre gostei mais da engenharia do que da pilotagem. Quer dizer, não que eu não gostasse, mas eu gostava mais de conversar com os engenheiros do que com os pilotos. Sempre tive uma paixão por entender como as coisas funcionam. E sempre gostei de carro. Mas, ao mesmo tempo, eu sou filho de uma família de professores, advogados, sempre fui muito estimulado a ler, meu pai era um intelectual, era professor, além de advogado. Ele foi o advogado que impetrou o primeiro mandado de segurança no Brasil, era professor de faculdade, mas também sempre estimulou a cultura, então a gente sempre leu muito. Então, eu tinha uma facilidade para escrever, isso acabou, e conhecimento de automóvel acabou me levando ao jornalismo, na hora que o Brasil começava a despertar para o automobilismo, né? Emerson Fittipaldi correndo de Fórmula 4 na Inglaterra, a novela Véu de Noiva na TV Globo, mostrando corrida. Então, isso aí surgiu a oportunidade de ser jornalista, e eu comecei a saber escrever, escrevia bem, aí comecei. E depois, durante um tempo, me apaixonei inteiramente pelo jornalismo, saí totalmente do automobilismo, trabalhei em todas as áreas de jornal, trabalhei em economia, trabalhei em polícia, trabalhei em geral, trabalhei em cultura, tudo, polícia, política, tudo. Conheci o Lula como
sindicalista no ABC, cobri o Palácio dos Bandeirantes no tempo do Maluf, conheço esses lados do jornalismo, né? E uma facilidade para outros idiomas, então isso também me ajudou muito. Falo ou leio 5 idiomas, então tudo isso juntou, facilitou e virei jornalista. E gosto muito, hoje em dia que eu estou aposentado como jornalista, estou me dedicando só mesmo ao automobilismo, que é uma paixão. Não é minha única paixão, tenho 1000 outras atividades, adoro esporte, nado, pratico um monte de esportes. Então, o que me dá saúde, né? Eu já não tenho mais 30 anos, mas estou absolutamente ativo. Então, basicamente é isso. Ponto. Lito Cavalcante é isso. E é bom que, por exemplo, o automobilismo sempre rondou por perto, né? Você falou que sempre estava em outras áreas, mas você sempre estava acompanhando o automobilismo, né? Fórmula 1, essas coisas assim, né? Sempre. Eu nunca rompi os laços, sempre tive amigos no meio, não muitos, porque muitas pessoas confundem, né? E quando vem uma crítica profissional, acham que é pessoal, aí é melhor se distanciar, mas tenho ainda, a maioria mais engenheiros, né? Preparadores, mas tem alguns pilotos que são cabeças mais maduras, que são meus amigos. Então, eu sempre tive essa paixão. E mesmo quando por exemplo, eu trabalhava na Isto É, na época que a Isto É era a grande rival da Veja, anos 80, época, eu sempre colocava uma matéria de automobilismo lá dentro. E chamava a atenção, mas essa revista aqui falando de automobilismo não era muito esperado, mas também para a revista era legal, porque era um campo que as outras não cobriam e ela se destacava, né? Então, sempre foi isso, né? Mas cobri Copa do Mundo, cobri a Copa de 82, cobri muito tênis. Em termos de esporte, eu sou multivalente, eu gosto de todos, pratiquei tudo que é esporte, ainda tenho algumas atividades que eu não gosto de falar, porque, por exemplo, o Muay Thai, que eu gosto, as pessoas confundem muito, violência. Não é violência, é disciplina, sabe? São coisas que, claro que é um esporte que pode até ter sua dose de violência, mas isso também faz parte do ser humano. E não quer dizer que você, por praticar isso, vai ser uma pessoa violenta. Pelo contrário, te tira te dá autocontrole, né? É verdade. Mas são coisas assim, acabou. Não sou eu o assunto aqui em questão. Não, eu queria também, eu até vi ali o lance do futebol ali, que você tem os quadros da Copa do Mundo ali atrás, mas vou voltar para o assunto do automobilismo, te perguntar que corridas marcantes você pode destacar que você já viu, sabe? Pode ser da Fórmula 1 ou de outras categorias. Olha, tem 3 corridas marcantes na minha vida. Uma foi o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, 1975, vencida pelo Moco, Zé Carlos Passe, com Emerson em segundo. Era o despertar da Fórmula 1 no Brasil. Esse dia foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, porque, além do mais, o Moco, o Passe, era o cara com quem eu me dava muito bem. Um cara super gente boa, super honesto nas posições dele. Tinha um ponto de identificação com ele. Então, foi muito, muito, muito legal esse dia. As outras 2 corridas foram as corridas que eu venci. Corrida de novato, Interlagos. Na verdade, eu dizer que eu venci é até pretensão, porque meu carro era muito melhor do que os outros adversários. Eu tinha um Passat feito pelo Vinícius Lossaco, que é um maestro. Meu Passat voava. Então, ganhei as 2 corridas e me aposentei no auge, né? Tá certo. Porque eu não gostei, a sensação da corrida não me agradava. Aquele estresse, aquela excitação aqui, que você tem sempre que frear no limite. E era o carro da família, éramos eu e minha mulher, e era o carro que a gente tinha, o carro que a gente ia ao supermercado, que a gente passeava. Imagina se eu planto esse carro num guarda-reio, e a gente, na época, estava construindo a vida, sabe? Era parte significativa do nosso patrimônio. Imagina se eu meto aquele carro no guarda-reio, chego em casa só com o chaveiro na mão e falo, o que sobrou. Imagina que o clima como ia ser legal, né? Então, tirei aquela impressão, vi que eu sabia fazer, que eu não gostava muito daquela sensação do risco, porque eu não podia assumir o risco que uma corrida exige, mas eu guiava até bem, mas não... Tá bom, tirei
a curiosidade, matei a fome e acabou. Mas você pode falar que está com 100% de aproveitamento na carreira automobilística, né? Ganhou. Então... Não, e meu recorde é 100%, 2 largadas e 2 vitórias. Quem tem esse número percentual? Aí você vê que mentira que é a estatística, né? Aí você vê. Lito, muito obrigado por esse bate-papo, cara. Agradeço demais aí pela presença aí, agradecendo o meu humilde podcast. Eu queria agora que seu destaque final é você fazer seu jabá aí, sua propaganda aí, você está bem ativo ainda nas redes sociais, está fazendo bastante coisa live, direto. Fala aí onde você pode encontrar o Lito Cavalcante. É muito simples, é muito simples. Quase todo dia da semana, quando tem Fórmula 1, às 8 da noite, tem live. Nas segundas-feiras, hoje, por exemplo, eu faço uma live com o Cássio Politi, que é a revisão do fim de semana, e também o resultado do bolão do Lito. A gente faz um bolão, que quem quiser deixar lá os palpites, tem a toda a corrida, né? É o meu site, litocavalcante.com.br, já cai lá no formulário simples do Google, vê lá, está aberto lá o Grande Prêmio, vai lá e diz quem vai fazer a pole position, os 3 primeiros colocados e o autor da volta mais rápida. Esse bolão tem 2 características que eu acho legais, bem legais. Primeiro, é de graça. Ninguém paga nada para participar. Também não tem prêmio pecuniário, é para a gente se divertir. Tá? E a outra é que só fecha para palpites na hora que começa o Qualify, no sábado, na hora que começa. Então, você tem a sexta-feira para analisar, e tem o treino livre do sábado para analisar. E você pode sempre colocar um palpite novo. Quer dizer, se você colocou um palpite de segurança hoje para o Grande Prêmio da Holanda, e chegar na hora do Qualify do Grande Prêmio da Holanda, você achar que aquele teu palpite não é o que você queria, você vai lá e muda. O que vai valer é teu último palpite. Se você pôs 10, 9 vão ser anulados, não vão ser considerados, e o 10º vai ser considerado. Tá? E é simples, essa é uma brincadeira. Na segunda, hoje é dia, na live de hoje, comigo e com o Cássio Politi, que é meu sócio no canal, que é quem idealizou teu canal, teu podcast, porque o nosso canal, nossas lives, estão sempre em podcast. O Rádio Paddock é o nosso podcast. Começamos como podcast e passamos para o YouTube. E o Cássio foi quem teve essa ideia, a gente começou a conversar quando eu saí da Globo, fui tomar um café com ele era um homem já desse mundo, eu não era, eu era de televisão. Eu falei, Cássio, o que eu posso fazer? O que vamos fazer? Me aconselha aí, que o Cássio é top mundial em podcast, ele é a Hall of Fame nos Estados Unidos. Então, ele falou, pô, Lito, vamos fazer um podcast junto, não sei o quê. Vamos começar um podcast, começou a ficar legal. Eu falei, Cássio, eu quero fazer YouTube. Eu sinto falta da tela, eu gosto de televisão, tenho 30 anos de experiência nisso. Aí falou, então vamos fazer o YouTube, a gente faz a gravação no YouTube. Aí fizemos essa live na segunda-feira, hoje em dia tem live segunda às 8 da noite, na terça-feira às 8 da noite eu faço com o Rodrigo Gínio, um jornalista brilhante, que sabe tudo. Aonde se ligou um motor nesse mundo, ele sabe o que aconteceu. A gente faz o chamado Volta ao Mundo Motor, que a gente fala também de Fórmula 1, mas fala de tudo, de 2 e de 4 rodas, off-road, circuito, tudo. É uma atualização do que aconteceu, uma previsão do que vai acontecer. Quarta-feira à noite que eu não faço nada, não faço nenhuma live. Quinta-feira eu faço Quinta-feira Veloz, que é a apresentação do Grande Prêmio do fim de semana. Às vezes eu faço sozinho, às vezes eu faço com a Priscila Sestari, o Sérgio Quintanilha, o Wagner Gonzalez, todos jornalistas do mais alto nível. Sexta-feira, também às 8 da noite, eu faço a análise do primeiro dia de treinos da Fórmula 1. Sábado, eu entro 45 minutos antes da prova de classificação, a gente faz um pré, um aquecimento, depois acompanho fazendo comentários toda a prova de classificação, e depois bato um papo com o pessoal que está no chat, até chegar a hora de começar a corrida de Fórmula 2, que é sempre depois da prova de classificação no sábado. Aí desligo, que também quero ver corrida, né? E domingos eu faço, 1 hora antes da largada, eu faço um aquecimento, começo um aquecimento da Fórmula 1, vai até a hora da largada, aí a gente vê as estratégias, quais são as estratégias mais viáveis, quais são os pneus que cada piloto dispõe para a corrida, o que ele tem de pneu novo, o que ele tem de pneu usado, a gente espera a formação do grid para ver com que tipo de pneu cada piloto vai largar. É uma prévia detalhada de possibilidades da corrida. Aí na hora da largada, não. Aí encerra a live e volto às 8 da noite, junto com o Sérgio Siverli,
companheiro nosso aqui, que tem um canal que é o canal mais prestigiado do YouTube de Fórmula 1 do Brasil, o Boteco Fórmula 1. Boteco Fórmula 1. De mais de 200 mil seguidores. E o Sérgio é ótimo, figura ótima, um conhecimento histórico invejável. A gente faz também domingo à noite, domingo às 8 horas. Essa é a rotina. Como você vê, eu, como aposentado, trabalho feito um cavalo, né? Mas gosto, não reclamo, não. Estou fazendo o que eu gosto. Fórmula 1, cara, quando a gente gosta, né? A gente pode falar horas e horas tranquilamente, né, cara? Tem muito assunto sempre, tem muita informação, é muito gostoso. É bom demais. Por isso que eu fiz um podcast, para sempre chamar alguém, ter alguém para conversar e trocar em conhecimento, é o mais importante para mim. Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez, Lito. Muito obrigado a você que está aí assistindo, você que está ouvindo. Até o nosso próximo podcast, que vai ter mais um convidado lá no GP da Holanda, semana que vem, né? Alô. Esse é o tripla. Então, três podcasts direto. Grande abraço a todos. A gente vai ter que arranjar tempo para dormir, né? Haja trabalho. Quanto mais corrida tem na Fórmula 1, né, mais coisa a gente tem que fazer, né? Haja tempo. Mas é isso aí. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, Até a próxima. Obrigado, Marco. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima.